Meus queridos irmãos, estamos na presença de Deus, felizes, alegres com Deus, com o Senhor, pela sua maravilhosa mão estendida sobre nós. Louvamos nosso Deus pela sua bondade. Louva ao Senhor pela nossa participação no trabalho. Louva ao Senhor pelos meus irmãos. Este é o programa Voz da Igreja, que eu estava fazendo há vários meses com os meus alunos, e agora nós estamos separados e estou fazendo sozinho, mas eu acredito, espero e desejo voltar a apresentar com os meus alunos, com os meus irmãos, agradecendo a Deus pela vida deles e ajudando a eles, ajudando na formação, ajudando no crescimento, ajudando na participação da Igreja do Senhor. Desejo muito cooperar com a Igreja do Senhor Jesus. E o tema de hoje, expulsar demônios. Nossas igrejas, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, como uma igreja eminentemente bíblica, sempre teve uma atuação muito forte no trabalho com a família, com a igreja, com os novos convertidos. Nunca fizemos alarde de libertação, a minha igreja nunca fez campanha de libertação, mas pregava a palavra, ensinava sobre a libertação e ajudava nisto, e ajuda nisto. O resultado é que muitos dos meus irmãos, obreiros comuns, diáconos da igreja, líderes da igreja, mulheres da igreja, jovens da igreja, muitos, centenas de milhares deles foram usados, encorajados e cheios de graça na presença de Deus para expulsar demônios. Aconteceu muitas vezes nas congregações por onde eu servi, onde me congreguei, onde participei. Muitas vezes o Senhor me usou para isto. Hoje em dia, nós não temos visto ultimamente, não tem acontecido. Por que não tem acontecido tantas manifestações dos demônios nos nossos próprios cultos? Porque o culto passou a ser uma espécie de liturgia simples. Não se ataca o demônio, não existe hoje praticamente um confronto com os demônios. O sujeito aprende ali uma palavrinha, escolhe ali um textinho, coloca no Face, coloca lá no seu tablet, ou bota lá na sua agenda, já chega na igreja sabendo o que vai dizer, o que vai fazer e que hora vai sair. É totalmente diferente, até isto mudou. Mas a Igreja do Senhor Jesus teve a graça e tem a graça e terá a graça porque recebeu a instrução, o poder e a autoridade para expulsar demônios. Então, nosso tema hoje, expulsar demônios. E o texto bíblico, Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo 9, versículos 17 a 29. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Diz a palavra do Senhor. E um homem da multidão disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito imundo. E este, onde quer que eu apanhe, o despedaça, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem e não puderam. E ele respondendo-lhes disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E vos sofrerei, traze-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E disse-lhe: desde a infância.
e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, caiu, e o menino ficou como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Louvado seja o nome de Jesus. E quando entrou em casa, seus discípulos perguntaram-lhe à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela tua igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua bondade para conosco. Obrigado, Senhor, pela nossa experiência na tua presença. Obrigado, Senhor, pelo serviço. Senhor, que prestamos capacitados por tu mesmo. É tu, Senhor, quem nos dá a graça, o Espírito, o dom, a palavra. É tu, Senhor, quem nos enche para fazermos a tua obra. Senhor querido, obrigado, Senhor. Ajuda os meus irmãos, guarda cada um, dá a vitória ao teu povo, dá a vitória aos teus servos, os enfermos da saúde, aos necessitados socorre, a tua igreja reaviva. Oh, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Abençoa os nossos líderes. Toma em tuas santas mãos os nossos pastores, o nosso pastor presidente. Toma em tuas santas mãos, meu Senhor, as santas mulheres na tua igreja, os teus filhos e filhas que te amam e te servem, Senhor, com graça, com fervor, com amor. Ó Deus, ajuda-nos para socorrer os caídos, os feridos nesta caminhada. Ó Senhor, ajuda-nos. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a Igreja de Jesus Cristo, ela foi autorizada a prestar um serviço de socorro à humanidade. Além de proclamar a vitória do Filho de Deus, além de proclamar o perdão dos pecados, além de levar a palavra da salvação, a igreja foi autorizada e instruída a levar o socorro material, levar o socorro emocional, levar a esperança na hora do desespero, na hora da angústia. A igreja foi autorizada e instruída a levar esperança. A palavra do Senhor nos ensina tudo o que nós precisamos aprender. A palavra do Senhor não é um livro selado para a igreja, era um livro selado para João, foi um livro selado para Daniel, porque a mensagem era para outra época, mas a época chegou para a igreja, o livro foi aberto, a palavra está disponível para cada um de nós. Na multidão que seguia a Jesus,
Um homem pedindo socorro, ele se aproxima e grita por Jesus: Mestre, eu trouxe o meu filho para ser ajudado. Meu filho tem o espírito mudo. E este, onde quer que eu apanhe, o despedaça e ele cai espumando, range os dentes e vai se contorcendo. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Meus irmãos, bem que eu podia ficar só nesses 2 versículos para a nossa avaliação do momento atual, o contexto atual. Nossas igrejas praticamente não produzem mais. Nossas igrejas praticamente não ensinam mais. Em nossa vida, no nosso dia a dia, praticamente não acontece mais essas experiências. Por quê, meus irmãos? Louvo a Deus porque a igreja não tem mania de demônios, de ver demônios em tudo, de estar caçando demônios. Tem uns indivíduos que, para aparecer, para se fazer, para iludir pessoas, fazem lá uns desafios aos demônios, insultam o demônio, apareça o demônio, se manifesta. É só balela, não tem nada a ver. Aquilo ali é como o filme americano. No dia que o demônio se manifestasse, ele seria a primeira vítima, porque não são fiéis. A palavra de Deus não manda ninguém estar expulsando o demônio, insultando o demônio. Não, é se ele se manifestar, é quando ele se manifestar. Não somos caçadores de demônios, não somos executores de obras com demônios, não. O nosso trabalho é anunciar o reino de Deus. E durante esta obra, durante este serviço, enquanto fazemos isto, se o demônio se manifestar, somos instruídos por Jesus para repreender este demônio e temos recebido a autoridade de Jesus para expulsar esses demônios. E o homem sofria muito. Olha, irmãos, falando como pai, falando hoje como ancião, irmãos, é tão ruim, tão difícil conviver com gente trabalhosa, não precisa ser endemoniada, não precisa ser possessa, uma pessoa de gênio ruim, uma pessoa mal agradecida, uma pessoa áspera, uma pessoa intratável, é muito ruim. O pai que tem que conviver a vida inteira com aquele filho, com aquela filha, o marido que tem que conviver a vida inteira com aquela mulher, a mulher que tem que conviver a vida inteira com aquele indivíduo ruim, grosseiro, desagradável, é muito ruim. Agora imagine uma pessoa possessa, uma pessoa possuída por demônios, uma pessoa que o demônio faz dela o que quer, uma pessoa que o demônio tem uma autonomia no corpo desta pessoa para machucar, para matar, para fazer ela ficar agressiva. Imagina como é difícil. Então este homem, este pai, sofria muito e procurou a pessoa certa. Qualquer que seja a nossa dificuldade, o nosso sofrimento, a nossa aflição, a pessoa certa é Jesus. E o homem procurou a pessoa certa, ele foi procurar Jesus. Era um interesse de bem-estar, era um interesse de uma solução humana, era um interesse de alguma coisa muito importante para ele, mesmo que ele não tivesse ainda algum conceito ou convicção de salvação, mas ele precisava da bênção de Jesus, ele precisava do apoio de Jesus, da obra de Jesus, e ele foi ao Senhor. E Jesus não estava naquele momento, naquele lugar. E ele pediu aos discípulos, conforme ele mesmo diz ao Senhor Jesus. E ele grita por Jesus: Mestre, eu trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo.
E este, onde quer que eu apanhe, em qualquer lugar, quando acontece, onde quer que ele esteja, ele é jogado no chão como que para matar, despedaçar. O demônio bota para despedaçá-lo e ele cai espumando e range os dentes e vai se contorcendo. E pedi aos teus discípulos que eu expulsasse e não puderam. Por que não puderam? Eles andavam com Jesus, eles estavam com Jesus, eles aprendiam com Jesus, mas Jesus ainda não tinha sido glorificado, eles ainda não tinham sido revestidos do Espírito Santo, eles tinham apenas o conhecimento da palavra, tinham apenas conhecimento do poder, mas ainda não tinham o revestimento do poder. O homem disse, e não puderam. Esse era o testemunho do Pai, um testemunho vivenciado, ele sentiu na pele, ele sentiu na sua vida, na sua experiência, a deficiência de cristãos sem o poder. Meus irmãos, eu disse que podia ficar só aqui, só nesses 2 versículos, porque isto é a grande realidade dos dias de hoje. Uma igreja sem poder, cristãos sem poder, homens sem poder, mulheres sem poder. O Espírito Santo está na mesma posição para a igreja, mas nem os pastores têm poder. A maioria deles não se propõe a expulsar demônios, porque sabem que não tem poder, não tem autoridade, não tem. A maioria deles não tem autoridade, vive uma vida natural, uma vida normal, conversa normalmente, vive normalmente, passeia normalmente, desfruta normalmente tudo que esteja ao seu alcance e tem menos tempo para Jesus, tem menos tempo para a oração, tem menos tempo para o jejum, quando se jejumar. A consequência disto, meus queridos irmãos, é a ausência do poder, a ausência de resposta divina, a ausência de poder, porque não há confiança. Quem não busca a Deus não confia. À medida que não busca-se mais, não se cintura mais pela graça, pela fé, pela confiança. Na minha experiência longa, eu já vivenciei tudo. Eu já vi obreiros sair correndo de reuniões onde houve manifestação de demônios. Eu vi indivíduos que tinham uma certa empáfia, olha, me respeite, que eu também sou obreiro igual você, mas na hora que houve uma possessão demoníaca, ele fugiu, saiu correndo, porque não tinha poder. E eu vi pessoas simples se levantarem e em nome do Senhor Jesus e fazer aquilo. Eu vi. Eu estava lá, eu sou parte disto, para a glória do meu Senhor. Estes homens andavam com Jesus, eram discípulos de Jesus, ouviam Jesus, falavam com Jesus, aprenderam com Jesus, mas ainda não havia recebido o poder. A grande diferença entre nós e eles é que eles ainda não haviam recebido e nós perdemos. É muito difícil dizer isto. É muito difícil confessar isto. Alguém possa negar esta verdade, eu não negarei. A igreja não tem mais este poder, porque se desfez dele como uma coisa desnecessária.
À medida que aprendemos a andar como o mundo, à medida em que adotamos o mundo, o costume do mundo, o bem-estar do mundo, as vantagens do mundo, perdemos este poder. Meus ministros, muitos dos meus ministros não sabiam o que era teologia, mas tinham esse poder. Hoje sabemos de quase tudo e não temos poder nenhum. É triste, terrivelmente triste confessar isto, mas é a grande realidade. Não é só ser discípulo, precisa ter poder. Não é só andar com Jesus, precisa ter o poder. Não é só conhecer o nome de Jesus, mas é conhecer o poder, conhecer a autoridade, é ter isto. Louva ao meu Deus pela experiência que tenho acumulado no decorrer das décadas. Vi de tudo dentro da minha igreja. Eu assisti de tudo, conheço histórias gloriosas de poder e conheço grandes fracassos, conheço situações terríveis. Assisti no começo da minha fé, há 50 anos, já havia males inomináveis ali dentro, mas via o poder de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa. Vi jovens se levantarem comigo para evangelizar, para expulsar demônios. Fizemos isto em praça pública, eu estava lá. Meus queridos irmãos, é maravilhoso sentir, é maravilhoso fazer, é maravilhoso estar junto e saber que a igreja do Senhor, ela recebeu autoridade e poder. Por que mudou? O que nós recebemos como autoridade e poder, meus amados irmãos, não podia ser negociado, não deveria ser jamais partilhado, a não ser com os discípulos do Senhor. Recebemos a graça, recebemos a autoridade, estivemos realmente no fronte. Eu estive lá. Louva ao meu Deus, porque fiz isto e porque faço isto e ainda tenho discípulos comigo, discípulos do Senhor que não mudaram. Mas, irmãos, quando chegaram em casa, os discípulos perguntaram a Jesus, versículo 28, quando entraram em casa, eles disseram, porque nós não podemos expulsar, porque nós não podemos ajudar aquele pai. E Jesus disse, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser oração e jejum. A igreja hoje está praticamente destreinada, a grande maioria, a oração é rapidinha. A última reforma que fizeram na nossa própria igreja foi uma transformação de templo em sala de cinema. E botaram os banquinhos lá, umas cadeirinhas de luxo, apertadinhas, que o crente foi exatamente impedido de se ajoelhar. Muitas consequências, muitos resultados, todos trágicos, têm acontecido contra a igreja do Senhor,
e eu lastimo meus irmãos, mas sem ter mais nada a perder. Não é como aquele que diz que nada a perder porque nunca teve. Eu é porque também nunca tive, nunca fui nada. Mas, irmãos queridos, na verdade, a igreja foi transformada de tal forma que sacrificou o poder. Jesus não voltou. O Espírito Santo não foi tirado. A igreja é a mesma, só amou o povo e a ação. Que Deus tenha misericórdia de nós e nós possamos ainda saber e ainda levantar as mãos com autoridade para expulsar demônios. Deus vos abençoe e vos guarde. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos. Obrigado, Senhor, pelos meus filhos na graça. Obrigado, Senhor, pelos meus alunos. Obrigado, Senhor, pela minha família, minha esposa, os meus filhos. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Nos guarda, Senhor, na integridade física e espiritual. Nos guarda, Senhor, cada dia e nos dá a tua proteção. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos na segunda-feira, mas amanhã teremos o vídeo da Escola Bíblica Dominical. Se Deus quiser, amanhã postaremos. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.